Se a China conseguir o que quer, milhões de americanos podem passar fome. Bem-vindo ao China Uncensored, sou Chris Chappell. Você está sentindo esse cheiro? Esse é o cheiro de enxofre. E não, isso não quer dizer que o mundo acabou ou que estamos indo para o inferno. Por outro lado, sempre me sinto assim ao entrar no X. Mas não, menciono enxofre porque ele é um ingrediente essencial do fertilizante fosfatado, do qual todos dependemos para produzir alimentos. Não é mais sacrifício humano, eu sei. Eu também fiquei surpreso. Não consigo acompanhar todos esses avanços tecnológicos modernos. O enxofre é essencial para continuarmos nos alimentando, algo que faço pelo menos 16 vezes por dia. Assim mantenho meu físico e cuido dos macros, irmão. Boas notícias. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o país produz cerca de 70% do enxofre necessário. Faz sentido os Estados Unidos terem tanto fertilizante, dado toda a besteira que enfrentamos. O restante conseguimos facilmente do México e Canadá, então não há motivo para preocupação, certo? Episódio encerrado. Exceto que é aqui que a China entra na história. E o que a China está fazendo agora está prejudicando os americanos no bolso toda vez que vão comprar mantimentos. E, no pior cenário, pode levar a uma fome em massa. O que o comunismo tem a ver com a fome? Veja, os Estados Unidos conseguem produzir 70% do enxofre que precisamos, mas cerca de 1/4 é vendido para outros países. Eu devia saber que a gente exportaria nossas besteiras. Sabe para onde vai a maior parte disso? China! Um dos principais compradores é o grupo Yuan Yuntianhua, estatal chinesa de fertilizantes, amplamente subsidiada pelo Partido Comunista Chinês. Ela transforma enxofre bruto em fertilizante utilizável. Exemplo de como a indústria chinesa vive às custas dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos produzem muito enxofre, a China fabrica a maior parte do fertilizante. E a China está usando suas cadeias de suprimentos como armas. Segundo o relatório da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança Estados Unidos, China, a China está acelerando o uso de gargalos na cadeia de suprimentos como arma. Basicamente, a China está importando menos do mundo, enquanto faz com que o mundo dependa mais das suas exportações. É fácil notar que são os mocinhos porque usam o mesmo modelo econômico de um traficante de crack. Vimos isso no ano passado, quando o mundo entrou em pânico após a China impor restrições comerciais às terras raras, essenciais para a tecnologia moderna. Se acha que esse problema ficou no passado, a China acaba de proibir a exportação de terras raras para 14 empresas europeias. A China não aceita críticas de ninguém. Eles têm todos esses minerais, menos o copium. Mas eles nunca fariam algo parecido no caso dos fertilizantes, certo? Certo? Sim. Cerca de metade dos embarques de enxofre do mundo passam pelo Estreito de Hormuz. Ainda bem que não houve nenhum fechamento catastrófico este ano. Isso causa escassez, mas não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é como a China respondeu restringindo as exportações de fertilizantes, basicamente transformando o fertilizante em uma arma contra os fazendeiros americanos. Isso é ruim em tantos níveis. Mesmo com a alta produção de enxofre nos Estados Unidos, o Banco Mundial prevê aumento de 30% nos preços dos fertilizantes este ano devido a esses fatores. Os fazendeiros americanos não conseguem pagar, mas sabe quem pode? Compradores estatais chineses, subsidiados com dinheiro dos contribuintes, conseguem pagar mais caro que os produtores de fertilizantes dos Estados Unidos, que não conseguem competir. Então a China compra o enxofre, estoca o fertilizante e agora todos nós temos que pagar mais caro pela comida. Mas pelo menos a China ainda não provocou uma fome. Veja como a China usa cadeias de suprimentos como armas. Não é acidente, não é o livre mercado. São ações deliberadas de um regime autoritário hostil determinado a destruir a América. Agora eles diriam, de onde vamos roubar ideias? Como diz a Forbes, a China usa sua economia subsidiada pelo Estado para aumentar os preços globais. A boa notícia é que os Estados Unidos podem agir para proteger o fornecimento de fertilizantes e nosso valioso suprimento de xarope de milho com alto teor de frutose. E não é alimentar vacas com Taco Bell. A administração Trump tem à sua disposição controles de exportação que deveriam ser usados para proibir a China de comprar enxofre dos Estados Unidos enquanto eles continuarem a estocar o fertilizante que produzem com ele.
Enquanto isso, o Congresso deveria apenas aplicar as leis comerciais contra monopólios estrangeiros subsidiados pelo Estado, como faz a China. Embora eu saiba que pedir para o Congresso fazer o trabalho deles é como pedir para uma minhoca resolver a fusão a frio. E aqui vai uma boa. O enxofre é um subproduto do refino de petróleo. E caso você não tenha notado, os preços da gasolina estão bem altos agora, também por causa do Estreito de Hormuz. Isso também afeta os agricultores. Então, outra coisa que os Estados Unidos poderiam fazer seria cortar a burocracia que impede o aumento do refino de petróleo doméstico. Conseguimos mais petróleo, conseguimos mais enxofre, incrível. O governo Trump já começou a agir. No início de julho, o USDA anunciou 500 milhões de dólares para ampliar a produção de fertilizantes nos Estados Unidos. Como disse o Dr. Ian Malcolm, isso é um monte de merda. O que é ótimo, porque depender da China para a base do nosso abastecimento de alimentos provavelmente não é uma boa ideia. A menos que você queira voltar a garantir que produzimos comida suficiente com sacrifícios humanos. E falando em necessidades básicas, o único motivo pelo qual posso fazer este programa é por causa do apoio do exército dos 50 centavos do China Uncensored. Esses são os fãs que apoiam o programa no meu site exclusivo China Uncensored TV. Como agradecimento, vou responder uma das perguntas deles no programa. A pergunta de hoje vem de Tutugun Jr. Há alguma credibilidade nas alegações feitas neste vídeo que afirma que Xi foi colocado em alerta por pessoas dentro do partido? Sim, as alegações de que Xi, na verdade, não é o principal líder do PCC, mas que ele já foi expurgado ou será expurgado. Eu já falei muito sobre isso. Esses rumores realmente começaram no ano passado, quando se espalhou que o general Jiang Xiaoxia, apoiado por um grupo de veteranos do partido, teria dado um golpe contra Xi, o cocô, como eu gosto de chamar. A gente se diverte aqui. Então foi isso. Xi estava fora de cena. Exceto que depois, Xi organizou um grande desfile militar e depois liderou uma importante reunião do Partido Comunista Chinês ainda naquele ano e então mandou purgar Jiang Xiaoxia. E mesmo assim esses rumores persistem. Esse vídeo diz que essa cabala de veteranos do partido está dizendo para Xi renunciar até 30 de agosto, ou então vamos ver. Tenho confiança de que Xi não renunciará até lá. É por isso que você acompanha o China Uncensored, e não um canal aleatório sobre a China feito por IA. São baratos, fáceis de fazer, mas frequentemente errados. O China Uncensored conta com uma equipe inteira trabalhando junta para trazer para você as notícias de maior qualidade sobre a China, com as piadas mais medianas possíveis. Por isso, quero que você se junte ao exército dos 50 centavos do China Sem Censura. Clique neste botão aqui ou no link abaixo para apoiar nosso trabalho. Mais uma vez, eu sou o Chris Chappell. Até a próxima.